Unidade 2, Ética e Política. Aula 7, Revisão e Avaliação. Boa tarde, queridos alunos, professores presenciais. Hoje, o dia da nossa avaliação e o nosso último dia de aula, né? Lembrando aí da nossa jornada reflexiva, que eu espero que tenha sido engrandecedora para vocês. E agora há pouco nós iniciamos uma reflexão sobre a questão das escolhas morais, sobre a liberdade, com o professor Josino. E dando prosseguimento, nós falamos também nessas aulas, né, dessa segunda unidade, sobre a filosofia moral ou ética. Nós fizemos uma análise, o que era moral, o que era ética, esses dois termos tão importantes para a filosofia. E aí eu trouxe para vocês uma reflexão, o que devo fazer? Ética, qual caminho seguir? Então, nós estamos trabalhando esse termo ética a partir, né, da concepção de que é uma reflexão sobre a moral. Quando eu falo de moral, eu estou falando das questões que envolvem escolhas, né? Todos os dias aí a vida nos coloca dilemas, isso que nós vimos na nossa aula. Entregar ou não entregar a carteira do colega, né? As coisas que a gente empresta, ser sincero ou não ser sincero. Então, isso daí está no âmbito da prática diária. Então, eu estou me relacionando isso à moral. Quando eu falo de ética, ética é uma reflexão sobre essa moral. Então, nós trouxemos aí a diferença entre esses dois termos. E aí, essa área é a área dedicada a refletir, né, a área da filosofia, sobre as ações humanas em relação à vida em coletividade e à vida de cada um. Aí eu peço para que vocês lembrem, né, sempre recordem da nossa dimensão social. Nós vivemos dentro de grupos lá na igreja, na escola, no trabalho. E dentro desses grupos, a gente tem que estabelecer normas, regras, leis, né? Aí que surge essa reflexão maior que é a ética. Aí eu trouxe para vocês essa imagem, né, que diz assim, escreva na lousa a palavra ética. Roubaram giz, professora. Então, essa palavra, esse viés da filosofia, traz inúmeras reflexões sobre a coletividade, né? Como que a gente vai se organizar aí dentro da sociedade, a partir dessa necessidade de interação com as outras pessoas, tá certo? E aí nós trouxemos uma reflexão do professor Mário Sérgio Cortella, que é um professor que trabalha essa questão da ética, que ele traz quero, posso e devo. Então, sempre, né, em todas as situações da nossa vida que requer essa reflexão sobre o que devemos, como devemos agir, nós vamos colocar, né, eu quero, eu posso, eu devo. Aí a gente trouxe um exemplo. Quero atravessar a rua? Sim. Posso atravessar a rua? Sim. Não. Não vem nenhum carro. Devo atravessar a rua? Logicamente que isso é uma questão simples, né? A vida coloca dilemas para a gente bem mais importantes, mais sérios. Então, todas as vezes que a gente tiver alguma dúvida de como fazer algo, faça essas 3 perguntas. Os princípios e valores que você utiliza para respondê-las correspondem à sua ética. Então, eu posso fazer, eu devo fazer isso nessa determinada situação? Então, eis aí os dilemas e o nosso desafio. O Aristóteles, nós trouxemos 2 filósofos importantes para falar sobre ética, para falar sobre essa questão das escolhas morais. Na realidade, 3, né? Que nós temos aí Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí o Aristóteles vai tratar, né? Vai fazer aí um estudo, uma reflexão sobre a ética, sobre a questão da moderação. Então, o nosso desafio diário é essa moderação. Aí eu pergunto, é fácil? Não, não é fácil. Todos os dias aí a gente acorda de manhã, enfrenta coisas não muito boas, né? Então a gente tem que escolher e todas essas escolhas aí trazem consequências. Aí logo a gente chega a uma conclusão, né? Essa conclusão é que nós temos a liberdade, mas a nossa liberdade é a liberdade da escolha. E essa escolha é angustiante, ela vai trazer mesmo essa inquietação para a gente, nada é fácil. E aí, ética, a gente traz mais um conceito para que vocês consigam identificar, né? Saber a diferença entre ética e moral.
A ética vem do grego ethos, que significa caráter, modo de ser, índole, ou seja, a forma usada pelas pessoas para organizar sua vida em sociedade. Então, dentro desses grupos que nós fazemos parte, as regras vão se formando, né, a partir daqueles princípios e valores morais lá que estão dentro das questões de escolha dos seres humanos. Então as regras vão se formando, né? As pessoas, a gente vai refletindo, os pensadores, esses grupos mesmo, em como a gente vai se organizar melhor. Muitas reflexões sobre a ética na contemporaneidade, né? No mundo pós-moderno, como, por exemplo, a ética na internet é um assunto novo, a eutanásia, né? Aí entra para a questão da bioética. A bioética aí está cheia de reflexões acerca dessa organização, né, de comportamento dos seres sociais, dos seres humanos. E aí nós vamos assistir a um vídeo que faz uma reflexão sobre a questão do valor. Vamos lá. Eu sou o professor Jefferson, de Geografia. Eu acredito que valores humanos traz muito aquela ideia da igualdade, né, da permissividade com relação ao outro, né, da interação, né, entre diferentes formas de pensar, né, sempre necessário que as pessoas tenham essa visão mais que contemple, né, todas as formas de pensar. Dessa forma que eu imagino. A ideia de liberdade, então, ela traz muito, dentro de uma sociedade como a nossa, a ideia de liberdade está muito mais relacionada com o quanto, né, que você consegue circular por essas diferentes referências de vida, né, o quanto que você consegue se permitir aceitar essas diferenças, entender essas diferenças e conseguir circular entre esses diferentes pensamentos, diferentes pessoas, né? O mundo está tão diversificado aí, né? Ao mesmo tempo cada vez mais fechado, então a ideia é sempre buscar esse equilíbrio, né, entre diferentes formas de pensar. Olá, eu sou a professora Risolda, do componente curricular Física. Na minha opinião, valores humanos é o que você adquire no decorrer desde da sua infância, aí você vai adquirindo valores da sua família e você se torna um ser melhor, devido à sua família, à vida profissional, enfim. Valores, na minha opinião, é isso, são situações que você adquire desde a criança ou até mesmo quando você nasce, você cresce e se desenvolve e se torna um profissional. Então, isso para mim que são valores humanos. E para você, o que é liberdade? Bom, liberdade, essa palavra ela é muito ampla, porque quando você diz liberdade, a liberdade pode ser para mim, mas para o outro ela não pode ser liberdade. Então, liberdade de uma forma, eu acredito que seja toda vez que eu acredito que isso vai me satisfazer, isso é uma liberdade para mim. Mas se no caso eu ultrapassar o outro, aí isso já não vai ser uma liberdade. Então a liberdade, na minha opinião, ela é muito subjetiva, vai muito de cada cidadão e indivíduo. Eu entendo, na verdade, como uma pergunta muito ampla, né? Mas eu acredito que a partir do respeito se tem outros valores, né? Porque a partir do respeito você tem entender, por exemplo, o que é família. A partir de família você tem outros valores e aí é uma resposta muito ampla sobre valores humanos. E entender o que é liberdade. Eu entendo o seguinte, quando você exerce os seus direitos, os seus deveres com respeito, a partir do momento em que você respeita o direito do outro, você tem liberdade, né? Então, também é nesse sentido, o sentido de liberdade. Olá, eu sou o professor Dário Pinheiro, trabalho com componente curricular Sociologia. E eu creio que valores humanos e liberdades são conceitos que estão intrinsecamente ligados. Quando nós respeitamos as pessoas como elas são e essas pessoas nos respeitam como nós somos, nós demos o primeiro passo para a liberdade. Ou seja, o respeito às particularidades de cada um, aos valores culturais, desde que essa relação seja recíproca.
E isso faz com que a sociedade tenha liberdade e respeito com valores humanos. E nós vamos então falar um pouco sobre a questão dos valores humanos e da liberdade, né? Os valores humanos, então, é aquilo que está relacionado com aquilo que é de essencial na pessoa humana. São os princípios que norteiam a vida de qualquer pessoa, que acima de tudo valoriza o que ele tem de mais especial, que é o dom da vida. Então os valores norteiam esses princípios. E a nossa liberdade, ela é então um desses valores, né, uma dimensão do ser humano, em que nós podemos então estar abertos para pensar, para refletir, para ir e vir. E acima de tudo, a liberdade nos coloca diante de uma situação na realidade que nos faz então estar situados para uma ação, para o compromisso, para a mudança, para a transformação. Então a liberdade e os valores humanos são essenciais para o desenvolvimento e a transformação de uma sociedade. Então, meninos, vocês viram aí, né, uma abordagem sobre a questão dos valores, esses princípios, né, que estão aí na nossa vida, estão presentes no nosso cotidiano, na nossa realidade, como a gente fala na filosofia. E aí eu afirmo, né, que todas essas questões aí, elas se entrelaçam. O filósofo lá clássico, que é o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, quando eles falam isso, né, porque eles veem a necessidade de a gente refletir sobre essas escolhas, refletir sobre esses posicionamentos humanos, né, se voltam para as questões humanas. E eis aí o ponto de partida da filosofia, né? A questão do autoconhecimento também, que nós falamos tanto aqui na nossa aula. Então, quando a gente fala sobre essa questão da liberdade, dos valores, logo, né, isso daí está em toda a época humana. Não posso dizer que isso daí é um privilégio dos filósofos. Os filósofos já vão pensar, né, qual é o melhor governo para a cidade? Como nós vamos ter uma política mais justa? Aí a gente já adentra na questão da política também. E aí nós começamos a perceber que as transformações, elas partem de nós, né? Da nossa mudança de postura com relação ao entendimento das coisas, né? A gente sai da ignorância e passa a compreender. Eu espero que com as nossas aulas vocês tenham aí, né, começado a refletir sobre aquilo que é pertinente, como a questão da ética, a questão da moral, a questão da política, que foi um dos assuntos aí das nossas últimas aulas, e que faz, né, com que o ser humano ele não se acomode mais. A gente começa a entender a estrutura do pensamento das coisas. Aquela estrutura que nasce lá na Grécia clássica, né, lá com Sócrates, Platão, Aristóteles, que já se preocupavam, né, com essa questão da estrutura de governo, vão criticar a democracia. Então, quando a gente fala de política, eu posso associar que a política é a atividade que diz respeito à vida pública. Ou seja, é a arte de governar, de gerir os destinos da cidade. Aí a responsabilidade é nossa, professora, é nossa. Nós escolhemos, por exemplo, no modelo que nós temos hoje, né, no Brasil, nós escolhemos, naquele modelo lá da polis, todo mundo era cidadão? Não, nem todo mundo. As mulheres não eram consideradas cidadãs. Os escravos também não. Então, era uma sociedade estratificada em classes. Então, quem falava na ágora, quem tinha o poder da palavra, era quem tinha bens materiais. Então, tanto é que o Sócrates critica os sofistas, né? Que eles vão vender esses ensinamentos. A arte do falar bem sem um comprometimento com a verdade. Olha aí, já havia essa preocupação, né? O comprometimento com a verdade. E por que então que a nossa política não dá certo, professora? Porque, infelizmente, as pessoas, né, elas escolhem errado. Todo mundo, né, tende a erros aí. E aí, quando o teu erro, quando a tua escolha, ela afeta outra pessoa, né, afeta uma coletividade, logo, né, essas consequências vão ser ruins. Então, há o confronto entre interesses, os interesses coletivos e os interesses individuais. Quando alguém entra na política com interesse individual, né, de ter status, de ganhar bem, logo a gente vai saber que aquela pessoa não vai fazer um bom mandato, né? Então,
ela vai ter aí seus interesses acima, interesses individuais acima dos interesses coletivos. Então, um bom político é aquele que ele vai ver o bem da coletividade. Nós vimos com Aristóteles e com Platão, né? O Platão lá com o mito da caverna, que está completamente associado a política, a questão política, o Aristóteles lá, como o homem é um animal político por natureza, por isso que não tem como desvencilhar, nós já nascemos dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade. Então lá na polis grega, né, lá polis, política vem de polis, quando a gente nasce aí dentro dessa coletividade, e é interessante a gente perceber isso, porque não adianta a gente dizer assim, ah, professora, mas a culpa é do cara que está lá em Brasília. Não, a culpa é nossa também. Quando a gente se acovarda, quando a gente se acomoda, quando a gente não faz uma análise crítica dos programas que a gente assiste, quando a gente não sabe nem os direitos e os deveres, ou então somente cobra os direitos, mas não sabe que é uma via de mão dupla e a gente tem que exercer os nossos deveres também. Quando a gente não cuida daquilo que é público é de todos nós. Então isso tudo, né, tem a essência política. Quando a gente se organiza na coletividade, nós estamos aí fazendo política. Então, tudo isso a gente tem que refletir. E aí, política, então, só para esmiuçar o termo, vem de polis, do grego, cidade-estado. Política designa a atividade humana que se refere à cidade, o bem comum. A tradição grega, a arte de governar a cidade, governo dos cidadãos. Política, é necessário pensar sim política. É necessário a gente melhorar essa noção errônea que nós temos ainda de política, achar que político é aquele de terno e gravata, que só há político ladrão, né? Que o nosso país não tem mais jeito, que as coisas não vão mudar. Esse discurso realmente, né, é um discurso fadado ao fracasso, né? Ao imobilismo, aí, como a gente fala na filosofia. Esse discurso não faz as coisas melhorarem. Então, faz as coisas melhorarem quando a gente começa a entender, por exemplo, a estrutura. O que é que um prefeito faz? O que o governador faz? O que é o que um presidente, né? O que está incumbido aí o presidente fazer? Então, a gente tem que começar a compreender isso. A gente tem que assistir o noticiário e verificar se há imparcialidade naquelas notícias que estão lá. E a nossa visão crítica, ela tem, né, que ser posta aí, a gente tem que trabalhar a partir dessa atividade intelectual, a gente analisar as coisas a partir da essência das coisas. Porque nós vivemos aí numa sociedade, né, onde há um interesse, a gente sabe, um interesse por trás de determinadas pessoas em dominar outras. Então, sempre ocorre aí a divisão de classe, como nós falamos na filosofia, e a gente tem que começar a perceber. E quando nós percebemos isso, logo nós estamos fazendo política. E aí, cidades-estados ou polis, não esqueçam desse termo, vai ser importante para a prova de vocês. Cada cidade-estado grega era um centro político, social e religioso autônomo, com uma classe dominante, deuses e um sistema de vida próprios. Então lá eu posso associar, né, a ideia do Platão, por exemplo, o mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo inteligível, saída da caverna, né? Sair desse mundo sensível e ir para o mundo das ideias. A questão do bem. O bem a gente encontra no mundo das ideias, da justiça, né? O mundo das ideias está associado ao perfeito, ao justo, ao belo. Então, essa saída, né, da ignorância também dá no sentido político. A gente começar a compreender. A gente começar a ir partir da essência das coisas. Quem é que seria o conhecedor dessa essência? O filósofo. Por Platão seria o filósofo. Esse ideal. Então, quando eu falo assim, o Platão e Aristóteles, eles falam da filosofia normativa, da política normativa grega, né? Logo porque eles vão pensar nesse ideal de governante. Quem é a melhor pessoa para governar a polis? Quem é que vai aí vislumbrar, né? Que vai pensar sobre a igualdade social, por exemplo? Né? Uma pessoa aí que vai ser justa com todas as pessoas, que vai assegurar os direitos e deveres das pessoas, então seria o filósofo por Platão.
O que é política? Mais um conceito. Os gregos davam um nome apropriado a quem cuidasse também da vida pública da comunidade, que acreditasse que é mais nobre a regra, um por todos e todos por um. Este era chamado de política. Então, quando a gente não olha para o nosso próprio umbigo, a gente percebe, por exemplo, que o Brasil é um país nosso. Então, a gente tem que fazer com que as coisas funcionem, né? A gente tem que requerer aí os nossos direitos, saber pelo menos quais são os nossos direitos. A gente não pode aceitar tudo, né, de uma forma passiva. Isso daí é a nossa essência política. E vamos lá assistir um vídeo que fala sobre a importância de ser político e não idiota. Os gregos usavam há 2.500 anos um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde veio a palavra idiota? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. Da onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo à pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político. Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia, é preciso reinventar essa ideia, é preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Por isso que o livro se chama, Mauro, o do Renato Janine Ribeiro e meu, que foi lançado ontem na Bienal, se chama Política para não ser idiota. Política para não ser idiota, isto é, a política na família, na escola, no trabalho, na igreja, no sindicato. E a intenção nessa reflexão, que é uma conversa entre mim e ele, é fazer com que a gente não seja idiota. Isto é, que a gente não esqueça o que diziam os antigos: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Raul Seixas nos ensinou que é possível sim uma sociedade alternativa. Não precisa ser necessariamente como ele e Paulo Coelho criaram, e a letra é do Paulo Coelho na música, mas é preciso, antes de mais nada, que a gente seja capaz de não ficar vítima do óbvio. Isto é, evitar o mais reacionário dos pensamentos, que é: a vida é assim. Porque isso é a nossa derrota. A ideia de que não é possível fazer de outra maneira, reinventar. Então, meninos, aí eu chamo a atenção. A vida é assim? Não. A vida não é assim. Tem outras possibilidades. A partir de um ser ativo, um ser engajado, politicamente engajado. Aquele que sabe, né, seus direitos e deveres, cumpre com seus deveres, né? Às vezes a gente tem mania só de cobrar as coisas, mas a gente não cumpre com os nossos deveres. Então, eis aí a essência também do termo cidadania, né, quando eu falo dessa questão de direitos e deveres, e política, né, essa estrutura política que nós vivenciamos, tanto na igreja, quanto na escola, quanto na família, no trabalho, né, aqui com vocês, nesse exato momento, conversando, dialogando sobre esses temas. Tá certo? E aí filosofia e política tem tudo a ver, está relacionado. Pensar qual é a melhor maneira de organizar nossa vida coletiva, as instituições políticas, partidos políticos, instâncias de poder executivo, legislativo e judiciário.
as práticas sociais, vida comunitária e escolar. Aí eu elaboro as leis, eu legislativo, eu aplico as leis, judiciário, eu administro, executivo. Então a gente tem que começar a compreender essa estrutura, né? Para a gente entender aí qual a função dos partidos políticos também dentro dessa estrutura. E não adianta só achar que fazer política é compartilhar coisas no Facebook, porque a gente está chateado, que só tem corrupto. Se a gente não começa a entender, primeiramente, a história do Brasil, a necessidade de reflexão com a filosofia e a entender, a compreender a essência desses termos. E aí, filosofia e política, a filosofia nos fornece elementos para pensar na política de forma mais abrangente e nos mostra que todos nós somos políticos, ou que chamamos de política normativa. Anotem esse termo aí que vai ser importante para a aula de vocês, para a avaliação de vocês, política normativa. Então, quando se pensa, qual é esse ideal de político, esse ideal de governante, lá com os filósofos clássicos, logo já tem a estrutura da política normativa. O pensamento político grego, entre as muitas contribuições dos filósofos gregos que permanecem atuais, destacam-se as ideias de Platão e Aristóteles. Esse que está aí é o Platão, que está fazendo referência para o alto, ao mundo das ideias. O Aristóteles faria para baixo ali, ó, nessa obra do Rafael Sanzio, o Platão está com o dedo apontado para cima, o mundo das ideias, e o Aristóteles vai dizer, não, Platão, o mundo sensível também é importante, aí ele aponta para baixo. E aí o Platão, o governo dos filósofos, ideal de governança, dedicou-se a pensar qual a melhor forma de governar. E entre os vários pretendentes a governantes, qual seria o mais bem preparado? Os melhores e mais capazes são os que deveriam governar a cidade. Então ele vai fazer uma reflexão importante aí, a partir da sua ideia do dualismo platônico, o mito da caverna, lembram? Nós fazemos uma associação, o mundo sensível, que é aquele mundo que está em constante mudança, que a gente não pode confiar, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Isso tudo fazendo referência ao conhecimento. Quanto que sair da ignorância, do senso comum é importante e ir em busca desse conhecimento quando a gente sai da caverna. Logo, essa pessoa mais bem preparada seria uma pessoa virtuosa, que estaria preocupada com a coletividade, com o bem de todos, ou seja, um filósofo. Então, para Platão, esse ideal de governo, seria um filósofo, que seria um homem virtuoso e justo, tá certo? E aí ele faz uma análise, a classe dos trabalhadores, há uma concupiscente que busca prazeres e riquezas. Se governassem, eles trariam a desigualdade, não estariam bem preparados. Classe dos soldados, alma irracível, que busca glórias e combates. Se governassem, segurança e guerras. E aí a classe dos governantes, a alma racional. Olha aí ele fazendo uma referência novamente ao conhecimento, que busca sabedoria e conhecimento. Se governarem, justiça e igualdade. Seriam os filósofos. E aí Platão que traz essa ideia do ideal, o governo dos filósofos, uma cidade perfeita, ser governada pelos mais sábios, praticantes da filosofia, filósofos, ser protegida pelos corajosos, segurança da cidade, ser mantida pelos ambiciosos, responsáveis pela produção de bens necessários à sobrevivência de todos. Olha o mito da caverna, As pessoas ali amarradas, acorrentadas, de certa forma acomodadas também. A gente pode sempre fazer uma analogia aí a essa acomodação das pessoas, essa preguiça muitas das vezes de pensar. Logo em seguida um se solta, e esse que se solta, ele seria o filósofo. Ele vai em busca aí de novas possibilidades de conhecimento, sair do mundo das sombras e aparências e investigar as coisas a partir da essência dessas coisas. E aí Aristóteles, falamos do bem comum.
O que torna um governo bom não é simplesmente o fato de ser composto de uma única ou de várias pessoas, né? O Aristóteles vai trazer essa ideia aí do bem comum, dizer que o homem é um ser político por natureza, é o zoon politikon, como nós falamos a partir do termo grego mesmo. O homem é um animal político, então não tem como desvencilhar essa ideia, né? Isso é inerente ao ser humano. E ele traz essas reflexões no livro 1 da Política, essa obra aí magnífica do Aristóteles, que afirma que o homem é político por natureza e somente através da participação como cidadãos da comunidade política ou polis, prestados pelo Estado, que os homens podem alcançar o bem comum da comunidade, através do engajamento político ativo. Então ele vai pensar aí, né, esses princípios essenciais políticos para todos os cidadãos, né, na construção aí de uma cidade mais justa. Ele também vai fazer duras críticas à democracia ateniense, né, sua época lá. E aí ele traz essa noção, né, faz essa análise a partir da análise das formas puras de governo, bem como suas formas degeneradas, ruins, né? Então, o governo de um só homem, se fosse ideal, seria monarquia. A forma ruim, degenerada, seria tirania. Governo de poucos, aristocracia. A forma ruim, oligarquia. Governo de muitos, democracia. A forma ruim, oclocracia. Essa é a análise, né, do Aristóteles. Aí ele traz mais uma análise sobre a questão da monarquia, o governo de um só visando o interesse comum. Tirania, governo de um só visando seu próprio interesse. Aristocracia, governo de um pequeno grupo visando o interesse de todos. Oligarquia, o governo de um pequeno grupo voltado apenas para os seus interesses. Aí eu pergunto de vocês, esses modelos aí de governo, eles podem estar associados à nossa realidade? Realidade do Brasil hoje, em 2017? Claro que sim. Né? A gente vê aí essa questão da demagogia, as oligarquias, né, que comandam aí, que governam as pessoas. E a república, o governo de um grande grupo com objetivo do bem comum, e a demagogia, governo em proveito próprio, manipulando os demais. Então, essas foram as análises do Aristóteles, né? Esses dois filósofos importantes, o Platão com seu mundo das ideias e o Aristóteles com o homem como sendo um animal político por natureza. Isso tudo está lá na Ética Nicômaco e na Política, lembrem-se. Quando a gente fala de ética e política, os termos estão entrelaçados, tá certo?